Existe um grito de chega preso na garganta de todos que sofrem. Sofrimento, maldade, injustiça chegaram ao seu limite e a humanidade já não suporta. O mundo geme. E o céu? Do céu vem a resposta: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Isso mesmo, o julgamento de Deus já começou e, inevitavelmente, isso afeta diretamente a sua e a minha vida. Nos episódios anteriores da série Chega, falamos coisas importantes sobre o juízo de Deus. Hoje, na 7ª etapa de nossa jornada, trataremos sobre qual a participação humana nesse julgamento. Responderemos à questão: quem são os réus no julgamento? Para ir direto ao ponto, convido você a ler o que está em Romanos, no capítulo 14, no verso 10. A palavra nos diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Não tem como fugir do julgamento divino. De acordo com essa revelação bíblica, todas as pessoas, de todas as épocas e lugares, haverão de comparecer diante do tribunal que concluirá a história do mal e injustiça nesse mundo. Isso traz a cada um de nós grande expectativa e grande responsabilidade. No mesmo capítulo de Romanos, porém no verso 12, ainda diz o seguinte: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. É possível que, ao ouvir tais expressões de alerta, alguém sinta medo do julgamento. Será que é esse sentimento que Deus quer provocar em nós? Certamente não. Você precisa saber que Deus tem um plano perfeito para que você, que o aceita como Senhor e o ama, passe por este tribunal ileso. Mais do que isso, para que você seja salvo de todo mal por esse tribunal. Sobre como isso acontece, veremos ainda nos próximos episódios. Uma vez que já sabemos que todos seremos julgados, tem algo ainda a saber sobre o papel dos réus no julgamento final. Como vimos anteriormente na série, o julgamento é dividido em 3 fases processuais: juízo pré-advento ou investigativo, juízo de confirmação e juízo executivo. Em cada uma dessas fases encontramos a presença dos réus e seus papéis. Na primeira fase, que de acordo com a profecia começou lá no século XIX, todas as pessoas precisam ser julgadas, uma vez que quando ela terminar, Jesus volta e leva aqueles que foram absolvidos no julgamento. Levando em conta esse período, podemos ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, verso 18, que diz o seguinte: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aos que destroem a terra. Essa passagem fala de um tempo em que aqueles que já morreram deveriam ser julgados. Em 1 Pedro 4,17, também encontramos algo sobre isso. 1 Pedro 4, verso 17, diz assim: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que encontramos nesse verso? Podemos concluir que na primeira fase desse julgamento, ela se iniciará pelos mortos que creram em Cristo e progressivamente o julgamento avançará na história até chegar naqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Jesus. Assim, todas as pessoas passarão por esse julgamento. Na segunda fase do juízo, quando durante 1000 anos os salvos estarão no céu com Jesus e os perdidos ainda estarão mortos aqui na terra, acontece um julgamento de confirmação. Em 1 Coríntios capítulo 6, 2 e 3, a Bíblia parece apontar para esse momento onde os salvos julgarão os perdidos. O texto fala isso com 2 perguntas retóricas. Diz assim: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Dessa maneira, concluímos que no final do juízo de confirmação, durante os 1000 anos no céu, na segunda fase do julgamento, os réus serão os perdidos, aqueles que rejeitaram a graça de Jesus.
depois do milênio, depois dos 1000 anos, haverá uma terceira fase, que nós chamamos de juízo de execução, onde a sentença final será dada. Em Mateus 25, do verso 31 até o 46, encontramos nas palavras de Jesus uma imagem de como será esse momento. No verso 31, descreve o único momento da história em que o mundo e todos estarão reunidos no mesmo tempo, no mesmo lugar, diante de Jesus. O texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Todas as pessoas de todas as épocas, salvos e perdidos, cabritos e ovelhas, estarão presentes na cena final do julgamento de Deus. Todos os réus, os condenados e os absolvidos estarão ali. Esse será o momento da sentença, o momento em que o juiz pronunciará o veredicto. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso está no capítulo 25 de Mateus, no verso 34 e também no verso 41. Hoje, você foi alertado de sua condição como réu de um julgamento. Jesus tem um veredito de salvação para a sua vida. Ele quer declarar você justo, mas você precisa aceitá-lo como seu Salvador. A mesma voz que dirá naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, também está dizendo hoje para você: vinde, eu tenho a salvação para você. Isso é o que Jesus te diz. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você está ciente de que é réu em um julgamento que te declarará salvo? Então se alegre, tenha esperança, pois o tempo chegou. Vamos dizer chega. Chega, Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, amável Pai, Criador de todas as coisas, eterno e poderoso, neste momento quero entregar diante do Senhor cada um dos seus filhos que está assistindo a esta mensagem. Aqueles que estão guardando em seu coração esses alertas da Tua Palavra. Aqueles que estão recebendo os apelos do Seu Santo Espírito para aceitarem a Jesus como Salvador. Por favor, seja com eles. O Senhor é Deus amável, misericordioso e justo. E já chegou o tempo de todo o mal desse mundo chegar ao fim, ser acabado. Nós não suportamos mais. Nos ajude a passar por essa fase final da história deste mundo e nos dê, como teus filhos, a expectativa, a certeza, a fé de que nesse julgamento haverá salvação para todos nós. Nós oramos crendo na sua justiça e no seu amor e orando no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado com a gente desta programação até este momento. Fique agora com um louvor e nos encontramos no nosso próximo episódio da série Chega. Deus abençoe você.